Física simpática. Você deve estar pensando, como é possível a física ser simpática? Além da física ser uma disciplina, um conjunto de interpretações dos fenômenos que nos cercam, ela é tudo menos simpática, de um modo geral. É cheia de equações, consideradas difíceis, né? Na escola, poucas pessoas, poucos estudantes se dão bem com a física. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que pode ser muito diferente se a gente abordar de uma maneira um pouco mais integrativa. Há alguns anos eu venho estudando novos conceitos, velhos conceitos, na verdade, que foram deixados para trás. Na verdade, eles foram suprimidos da ciência convencional e do ensino convencional. Mas ela está ressurgindo com força total. Não ainda em toda a sua grandiosidade, em toda a sua expressão, mas ela vem se insinuando aqui e ali dentro da ciência que está aí, que eu costumo chamar de ciência convencional, tá? Então, vamos lá. Vou aqui colocar um slide e começar a apresentar vocês para esse conceito. Vocês podem ver aí que, na verdade, não é nada novo. Algumas mentes brilhantes trouxeram essa nova visão, esse novo entendimento dos fenômenos que nos cercam. E hoje em dia nós podemos observar que esses conceitos estão em sintonia com o que a chamada física quântica tem nos mostrado. Mas até a física quântica ainda tem limitações. E, na verdade, o que a física quântica nos apresenta parece algo remoto, algo que pertence a um mundo, quase um mundo de faz de conta, né? E que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida diária, nossa rotina, o nosso cotidiano. E isso não é verdade. E esta física simpática mostra que realmente não. Eu apresento aqui para vocês algumas dessas mentes brilhantes que conseguiram ver muito, muito além, entrar na essência dos fenômenos que nos cercam, do universo no qual estamos dentro ou fazemos parte. Um deles, vocês podem ver aí, é o Walter Russell. Eu vou deixar aqui algumas maneiras, se vocês pesquisarem mais a fundo, se quiserem, né? Ele tem uma fundação nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que a sigla é USP, University of Science and Philosophy. Como vocês podem ver, o Walter Russell viveu no final do século XIX até início do século XX e deixou um legado realmente incrível. É uma ciência
que não tira a parte energética ou a parte espiritual, se preferir, da equação, como eu digo. Na verdade, essa nova interpretação não nos tira da equação como seres humanos, como mente, como consciência. E eu acho isso muito importante, porque é o que acontece, é o real. Nós estamos imersos no universo, no planeta, na humanidade, no dia a dia, na rotina. Outra mente incrivelmente brilhante foi John Keely. Viveu de 1837 a 1898. Então, a vida dele se passou inteiramente no século XIX. E foi incrível. Um outro momento eu vou contar aqui um pouquinho da história e da vida, né, desses seres, o que eles fizeram. E Victor Schauberg, um austríaco. John Keely também foi um americano. Victor Schauberg foi um austríaco, viveu de 1885 a 1958, um pouco mais recente. Victor Schauberg passou a história como o mago das águas. Vocês não fazem ideia do que ele desenvolveu, que trabalhos ele criou a partir da água, da consciência da água. Isso é impressionante. Isso é um conhecimento que está nos chegando agora, um pouco, de maneira muito sutil. E a outra mente brilhante, outro americano, Dale Ponte, ele é vivo. Eu vou deixar aqui o link para o site que ele mantém. E é um homem extraordinário que tem um trabalho de uma vida coletando todo o material, principalmente desses 3 pensadores, cientistas e de muitos outros, e integrando esse trabalho e dando o seu toque pessoal, a sua compreensão, a sua interpretação desta integração que ele está fazendo. É extraordinário. E aí, vamos lá. Física vibratória simpática. Vocês vão ver que essa é a sigla do site do Dale Ponte. Sympathetic Vibratory Physics. Né? Ao traduzirmos, física vibratória simpática. Então, vocês veem aí que nós já temos 2 palavras que são importantes e precisamos manter em mente. Uma delas é vibratória, vibração, frequência, tá? E a outra é simpática. Então, vamos primeiro entender vibração. Nessa física existe uma distinção que precisa ser levada em conta pelo contexto todo da física simpática, que é essa distinção entre vibração e oscilação. Então, oscilação é toda vez que nós temos um movimento rítmico recorrente de um ponto a outro. Então, por exemplo, marés, né? Elas são recorrentes rítmicas, né? Levam águas de um ponto a outro. O movimento de um pêndulo é uma oscilação.
Podemos considerar que o movimento dos planetas no sistema solar da Lua em relação à Terra são movimentos oscilatórios. E vibração? Vibração é uma característica diferente porque ela é inerente. Ela também é um movimento rítmico, mas ela acontece dentro de um corpo. Ela parte de um movimento interno de um corpo em relação à sua estrutura. Para deixar isso mais claro aí para vocês, eu coloquei como exemplo um diapasão. Então, vocês têm ali uma estrutura em U do diapasão, e quando vocês, com um outro metal ou alguma coisa assim, tocam o diapasão sutilmente, ele vai emitir uma vibração. Vale o mesmo para as famosas tigelas de cristal, né? Tibetanas ou de metal, que quando você percorre causando um atrito, que nós vamos chamar aqui de uma perturbação, emite um som. Então, isso é a partir de uma vibração. Então, nós estimulamos externamente um movimento na estrutura interna de um corpo, e isso emitiu um som, tá? Isso é vibração. Essas são ideias principalmente do Keely, né? O Russell mantém esses conceitos, só que ele estende um pouco, né? Da onde surge a vibração ou oscilação, né? Russell falava de um centro neutro, um centro escalar. Nós já vamos ver isso um pouquinho melhor, eu vou explicar para vocês. Então, tanto a oscilação quanto a vibração, elas partem de um centro neutro. Existe em qualquer corpo um centro neutro, tá? E simpática, né? Afinal, por que simpática? Quando nós nos referimos a uma pessoa que é simpática, é porque nós sentimos uma harmonia, ideias similares, percepções similares, ou de alguma forma toca o nosso coração, a nossa emoção. Então, quando nos referimos ao termo simpática em relação à física, ele vai muito além de uma sintonia emocional, tá? Ela diz respeito a vibrações, né? Então, nós falamos agora há pouco de vibração. Então, quando essas vibrações estão em harmonia, nós dizemos que o sistema é simpático. A física é simpática porque ela trabalha a partir de vibrações em harmonia. Harmonia tanto numa frequência igual, semelhante, quanto harmônicos, né? Frequências resultantes dessa frequência principal, os tons, né? Em algum momento eu vou colocar exemplo disso também, porque é importante que a gente entenda, ou oitavas, tá ok? Então, vamos aqui continuar.
Como eu falei, Russell fala de um centro neutro, tá? Mas não é um centro qualquer, não é um ponto, não é um lugar no espaço, tá? Esse conceito também vai muito além. Ele fala desse centro neutro como um estado de quietude. A palavra que ele usa em inglês é stillness. Então seria o silêncio pleno, né? E esse silêncio, essa quietude, embora isso nos traga, às vezes, uma ideia de vazio, está longe de ser vazio, né? É um estado de plenitude, é um estado que, embora nessa quietude, nesse silêncio, ele tem uma energia potencial, ele contém tudo. E ele responde quando, como eu falei, perturbado. Quando tocamos o diapasão ou quando atritamos, né, uma tigela de cristal ou de metal. E isso tem a ver com conceitos importantíssimos na física simpática. Ela trabalha com entropia, sintropia, e esse ponto de quietude é a energia dominante, né? E aí eu coloquei exemplos para entender melhor. Aquela figura da explosão é a entropia. A entropia vai falar de explosão, de expansão, né? De diluição. Ela fala do retorno à quietude, é entropia. No outra ponta, a sintropia. A sintropia é concentração, é implosão, é criação, é vida. Por isso eu escolhi uma imagem que reflete esse conceito um pouco, né, de vida, né, a vida como um todo no planeta, mas que se manifesta em várias maneiras no universo. E para chegar um teco próximo do que é o stillness, ou a quietude, o silêncio, eu coloquei essa imagem de um lago. Então, vocês imaginem a superfície de um lago, onde, como está aí? Parece um espelho, né? É absolutamente quieto, né? Isso é a energia dominante, o ponto neutro, a energia escalar que tanto se fala hoje, tá? Escalar é uma grandeza que a gente mede, assim, por exemplo, temperatura. Eu digo que isso tem uma temperatura de 50 graus. Pronto, você entendeu. Eu digo que aqui tem uma pressão de, sei lá, 100 Hgs. Pronto, você entendeu. Até uma pressão vascular, né? A gente dá um número máximo, um número mínimo, você entendeu. Algumas outras grandezas precisam de outros parâmetros, velocidade, metros por segundo. É diferente de uma quantidade escalar. No caso, a energia dominante é uma quantidade potencial escalar. É uma energia que está ali contida. Ok? Victor Schauberg, né? Estende um pouquinho mais. Vocês estão percebendo como esses conceitos se complementam, se integram, e eu acho que quando há essa integração, essa harmonia, essa complementação, é um
excelente indicativo de que estamos num caminho certo. Embora eu não goste muito dessa palavra, nós estamos num caminho harmônico, em um caminho produtivo, em um caminho de integração. Veja, Victor Schauberg acrescenta isso. Ok, a gente tem vibração, tem oscilação, nós temos a entropia, a sintropia, a energia dominante, mas como isso se expressa? Isso se expressa na geometria da espiral. Olha só, a espiral é uma geometria a partir da qual a criação se expressa. E aí nós temos, quando a espiral é convergente, é aquele movimento de fora para dentro, que vai afunilando. Quando ela é convergente, ela fala da sintropia, porque ela concentra, ela cria, é energia de criação. Quando a espiral é divergente, ou seja, ela parte de um centro e vai aumentando, né? Expandindo, né? Diluindo, é a entropia, é uma energia de expansão, de explosão, de diluição. Ela é associada à destruição, à morte. A morte no sentido de que algo não tem mais manifestação, pelo menos não tem mais manifestação aos nossos 5 sentidos físicos, ok? Continuando, vou introduzir aqui o conceito de ressonância, né? Por que isso? Então, eu falei que esse conceito de simpático tinha a ver com vibrações em harmonia, né? Então, isso é a ressonância. É quando essas vibrações estão vibrando em tons semelhantes ou em tons muito próximos. Aliás, eu tinha colocado aqui um outro exemplo e esqueci de falar, né? Quando eu coloquei 2 diapasões, né? Então, vocês sabem que um diapasão, ele é construído em uma determinada frequência. Então, vamos supor que nós temos um diapasão em 240 Hz e um outro diapasão também em 240 Hz. Se eu tocar produzir um som, o outro diapasão vai vibrar, vai emitir um som sem contato físico. Tenham isso em mente, isso é fundamental na física simpática, sem contato físico. Se eu tiver um diapasão numa frequência de 240 e o outro 200, 230, 200, ele também pode emitir um som, não vai ser tão intenso. Se for uma vibração muito diferente, nada vai acontecer. Quer dizer, não é que nada vai acontecer, os nossos ouvidos físicos não vão conseguir captar, ok? Então, voltando aqui aonde nós estávamos, ok? Importante, na ciência convencional, esses sistemas físicos, eles sempre vão operar na explosão, na fusão, né? A bomba atômica, por exemplo, a energia nuclear é fusão, na fricção, na forma mecânica, né? Na mecânica, na produção mecânica, tipo um motor de carro, ok? A física simpática, um sistema simpático, é completamente diferente. Ele vai operar em cima de ressonâncias,
da implosão e de entrelaçamento escalar. Nós já vamos voltar aqui daqui a pouco, tá? Bom, já falei que importante sem contato físico. E um sistema simpático, ele sempre vai trabalhar em cooperação com a natureza, com o universo, nunca contra. É só olhar em volta. Olhe o mundo, você vai observar que atualmente a ciência trabalha contra. Nós depredamos, nós retiramos, não devolvemos e sempre tem algum tipo de lixo residual. Pense nisso. Continuando. Agora nós vamos ver que palco que isso tudo acontece. Nós já vimos um pouquinho lá atrás. Então, vamos não tão longe, mas nós vamos aqui começar por Newton, que foi um dos expoentes, né, da física. Newton acreditava no vácuo. Tudo acontecia no vácuo. A interação entre corpos, o movimento de corpos, né? Tudo acontecia no vácuo. Isso é entropia. Isso não é vida. Quando a física quântica surgiu, Bohr, Planck, alguns conceitos que vieram de Einstein, embora ele nunca tenha admitido, né, a física quântica, mas a física quântica já admitiu que existe alguma coisa. Primeiro foi o éter, né? A física, ela rejeitou um nome, mas manteve o conceito, né? Que existe alguma coisa, existe uma energia latente, uma energia que contém todas as possibilidades. Isso é sintropia. Percebe que isso é o stillness, isso é a quietude, o silêncio, a partir do qual tudo pode ser criado. Keely, de novo, vai além, porque ele inclui nesse meio como um potencial de ação a mente e o pensamento. Aliás, os equipamentos que ele construiu, operavam a partir disso, da mente e do pensamento. Vejam só, isso no século XIX. O Walter Russell diz que esse meio, essa energia potencial, ela é a geradora, é a partir dela que tudo é criado. E isso vem junto com o conceito colocado por David Bohm do universo holográfico. Então, ele dizia que existia uma ordem implicada e uma ordem explícita. Tudo acontecia dentro desse movimento. A ordem explícita é quando algo se manifestava, e a ordem implicada é não só o ponto de origem, a partir do qual tudo é manifestado, quanto é o ponto de retorno, quando algo deixa de ser manifestado por algum motivo, tudo é um ciclo, é um ritmo, lembra? Volta à origem, volta a esse campo de quietude pleno.
Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, para deixar bem claro, né? Como eu coloquei aquela superfície do lago, né? Absolutamente parada, como vocês podem ver aí no fundo da imagem desse lago. Se você atira uma pedrinha, vai formar ondas, né? Isso é uma manifestação. A partir daquele lago que estava absolutamente espelhado, sem nenhum movimento. Se você joga uma pedra maior, as ondas serão maiores. Então, percebe? Tem sempre uma perturbação. O que Keely dizia é que a nossa mente, o nosso pensamento tem um mesmo potencial de perturbar, entre aspas, esse campo e obter uma resposta. Vejam, essa física não é o máximo. A física que está aí não te diz nada disso, né? Ela não explica nada disso. E essa física do século passado explica, né? Explica o que a gente já começa a sentir hoje, o que a gente já começa a perceber, o que até a física hoje começa a admitir, que antes era uma heresia, né? Não se misturava nada que tivesse um cunho espiritual ou energético com a ciência experimental, que mede tudo. Agora eu quero colocar outra coisa muito interessante e importante aqui para vocês, que faz parte da física simpática. Essa física trabalha em cima de um conceito de estrutura triuna. Não é tripla, não quer dizer 3, é triuna, porque é 3 em um, não é separado, não é um trio, o A, o B e o C separados e isolados. São 3 forças, 3 energias em uma. Elas trabalham juntas, em cooperação, em codependência, absolutamente juntas. Então vamos lá. Foi colocado como um polo negativo e positivo, e isso não tem absolutamente nada a ver com o conceito que temos de algo negativo, ruim, e algo positivo, bom. É simplesmente uma nomenclatura, ok? Então, o polo negativo é o atrator, é aquele que concentra, é a sintropia. O famoso 3. Inicialmente mais divulgado, né, por Tesla. O polo positivo é o ponto irradiador, é a expansão, é a entropia, é associado ao 6. E o centro neutro, a quietude, a energia dominante, a energia escalar, é o 9. E eu coloquei aí para vocês um exemplo, uma analogia extremamente pobre, mas é uma coisa que dá para a gente começar a entender. Uma gangorra. Vejam, nós temos um ponto central neutro e as duas pontas que oscilam ou que de repente podem vibrar, tá? Então percebam, elas estão ligadas completamente, né? Se um lado da gangorra mover, o outro move, mas existe um centro que não se move, mas ele é fundamental na estruturação dos dois polos, percebem? Tá? Pensem nisso, né? E
Essa estrutura, ela está contida em tudo aquilo que vocês pensarem, em todos os corpos, em nós, no planeta, em tudo que existe, no universo. Eu coloquei aí para vocês que o que eu acho realmente fantástico é a inclusão da mente, do pensamento, do nosso potencial. Mostra lindamente como fazemos parte desse universo, como podemos interagir com ele, o que podemos solicitar desse universo, desse campo de plenitude, de quietude, e como ele nos responde. Isso vai, como eu falei, desde o átomo, da estrutura mais básica, até galáxias, passando por quem somos, pela nossa mente. E aí eu coloco para vocês, de um modo mais claro, como nós fazemos parte disso como seres humanos individuais. Vejam aí, espírito é o 9, é a nossa essência, é quem nós somos por trás, além dessa manifestação física, dessa personalidade que está aqui. O 6 é a mente que expande. O 3 é a matéria, é isso aqui, é quem nós somos, é a nossa manifestação. Nós estamos aqui no 3, concentrado, com o potencial de expansão do 6, alcançando esse campo de plenitude, essa energia escalar que é o 9. Essas 3 energias precisam estar em equilíbrio. Como eu falei, elas são 3 em 1, uma depende da outra. Não adianta a gente trabalhar em uma, potencializar uma e esquecer a outra. Não dá. As 3 trabalham juntas, são interdependentes. Como eu coloquei aí, para vocês verem a importância disso, os equipamentos de Kili trabalhavam com ressonância, com harmonia musical mesmo. Um tom musical poderia fazer um equipamento se mover, produzir alguma coisa. Da mesma forma, uma intenção mental tinha o mesmo efeito. E mais, se o operador não estivesse bem emocionalmente, o equipamento não funcionava. Pense nas consequências disso no mundo atual. Pensem, imaginem como seria viver em um mundo assim. Que consequências teria? Como seria se a humanidade estivesse neste movimento de harmonia simpática? Voltando aqui, espero que tenham gostado. É um primeiro, pretendo colocar outros aqui, expandindo esse tema, falando mais, colocando novos conceitos. Fiquem ligados. Até!